Paz e bem, bom dia, mais um encontro, mais uma oportunidade feliz no programa De Todo o Coração. Bem-vindo, obrigado por sintonizar a sua TV, o seu canal de comunicação neste nosso programa. Estamos ainda vivendo as alegrias do Natal. É a oitava do Natal, 8 dias em que a liturgia nos proporciona rezar e contemplar, contemplar para rezar, este que é o grande mistério da fé, a presença de Deus que vem para nos salvar. Meditemos, portanto, a palavra de Deus para que Ele nos fale, para que Ele nos diga, para que Ele ilumine a nossa vida e os caminhos que queremos seguir. Vamos lá, de todo o coração, mais uma vez. Pois bem, queridos irmãos, estamos na oitava do Natal, 8 dias em que a liturgia nos concede a alegria de meditar a palavra de Deus, meditando e contemplando também o mistério do Natal, o mistério da encarnação, o mistério da vinda, da primeira vinda do Filho de Deus entre nós. A liturgia da palavra é demasiadamente profunda, rica e bela. Por isso eu anotei aqui alguns tópicos para meditar com vocês ao longo deste programa. A primeira coisa que nós devemos destacar é que o menino Jesus nasce de forma mística, isto é um mistério. E por isso eu comecei dizendo que o Natal é, antes de tudo, um mistério. O mistério da encarnação, o mistério da vinda, o mistério da presença de Deus no meio de nós. O seu novo nascimento, essa sua vinda, ao mesmo tempo que ela é histórica, porque os evangelhos nos situam em Belém, no recenseamento, no governo de alguém, é também um nascimento místico e litúrgico. Ele vem a nós todos os domingos na Santa Missa e, por que não dizer, todos os dias quando o sacerdote celebra a Eucaristia de uma forma sacramental. Podemos afirmar, portanto, que sacramentalmente Jesus vem a nós, nasce na vida humana todos os dias. Interessante notar que nessa sua primeira vinda, quando ele nasce no tempo e na história, mas nasce também de forma mística, espiritual, litúrgica e sacramental, ele vem para nos curar, vem para nos resgatar, vem para curar as nossas feridas do pecado. Ao mesmo tempo também, ele virá uma segunda vez como juiz. Essa é a sua segunda vinda. E como juiz, nós torcemos, nós desejamos que ele seja o juiz a nos dar o prêmio do reino dos céus. Nessa missa do dia do Natal, ele vem também aplacar a nossa sede de infinito, porque aquilo que mais o ser humano deseja é habitar com Deus. Somos seres de transcendência, desejamos o céu, o infinito, e por isso o magno mistério, esse desejo nosso do infinito, somente nos é concedido porque Ele nos dá, pela sua graça santificante, no batismo, de sermos ou de nos tornarmos filhos de Deus. Ele vem, Ele se fez um de nós para que nós pudéssemos ser dele, para que nós pudéssemos habitar no seu coração. E, no entanto, o que houve? Não havia lugar para eles. Tiveram que recorrer a uma manjedoura, a uma gruta,
a um lugar deserto, a um lugar afastado. Veio para os seus e o mundo não acolheu. É muito interessante que na noite do Natal, que nós estivemos vivenciando na quinta-feira, se falava de luz, de humildade, de um Deus que de tão humilde que é, não apenas veio habitar entre nós, mas nasceu numa gruta. E por que numa gruta? É interessante ainda perceber, um teólogo diz que, como sendo rei, se tivesse habitado num palácio, certamente nós ficaríamos entretidos com os detalhes do palácio. A rua, o lugar, a arquitetura daquele palácio. No entanto, de tão humilde, ele veio numa gruta para que a luz fosse ele e não o lugar. Interessante ainda perceber que a gruta também pode significar o ventre, o seio de Maria. Um Deus iluminado, um Deus que traz a luz, Ele mesmo é a luz. Um Deus humilde, mas também um Deus misericordioso. Misericordioso com os últimos, com os pastores, com os pobres. Um Deus que nos traz a alegria. O Papa Leão Magno, lá na história da Igreja, diz que a alegria de Deus é fazer parte da vida humana, para que a vida humana possa fazer parte da vida de Deus. Nós então nascemos para a vida divina, na vida humana de Deus, no dizer deste tão fabuloso Papa, São Gregório Magno. Quanta coisa bonita, queridos irmãos. Olha, no meu papelzinho eu anotei tanta coisa que hoje, nesses poucos minutos, não poderei partilhar com vocês. Mas alguma coisa é certa, é dogma de fé. Nós devemos e podemos acreditar neste grande milagre. Nasceu para nós hoje, ao longo desses 8 dias que se chama hoje, nasceu para nós um Salvador. E Ele de fato vem. Que alegria, mesmo apesar da tristeza do tempo presente, da pandemia, da dor, da perda, do luto, do sofrimento, da ansiedade pela vacina, apesar da tristeza do tempo presente, nasceu para nós um Salvador. A natureza divina recebeu do Pai desde a eternidade e a natureza humana recebeu da Mãe, no tempo, essa alegria, a alegria de termos um Salvador. O céu se uniu à terra, o Verbo se fez carne e habita diariamente sobre os nossos altares. Glória a Deus nos céus, é o coro dos anjos. Paz na terra aos homens de boa vontade, isto é, os homens queridos, os homens amados por Deus, aqueles que têm a boa vontade de abrir a porta do seu coração, a porta da sua vida, a porta da sua casa, para que Deus possa habitar entre nós. Esta é a paz oferecida por misericórdia, pela bondade de Deus a todos nós. É Natal, ainda hoje, na 8ª. Fique com Deus, que Ele fique com você, que Ele encontre lugar em sua vida e em seu coração para habitar sempre em você e no meio de nós. Nessa 8ª do Natal, certamente a nossa amiga Lonara Aires tem alguma coisa de especial para lhe dizer naquele papo de cruz. Fique um pouquinho também com ela. Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Cruz especial, final de ano, clima de Natal tomou conta, o clima de final de ano tá chegando também e eu gostaria de já começar pedindo a você nos ajude a evangelizar, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse programa. E hoje eu convido vocês a refletirem, a meditarem comigo na segunda leitura deste domingo, que está em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, tá? Eu vou me deter só em algumas pequenas partes e eu peço que depois vocês possam meditar mais profundamente essa passagem tão rica em ensinamentos, em metodologia de vida para nós, amém? Portanto,
como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Amém? Gente, essa passagem, de maneira muito simples e muito prática, nos ensina verdadeiramente a metodologia a ser vivida naquele final de ano que a gente tanto deseja, né? A gente vê as redes sociais, a gente vê os grupos de WhatsApp, a gente vê as conversas entre amigos com todas aquelas palavras bonitas, né? Poxa, que 2021 seja um ano que traga isso, que em 2021 as pessoas sejam melhores, que tenham um coração melhor. E não existe outra maneira de viver isso na prática, de viver isso de maneira palpável, de viver isso com intensidade e com verdade, senão vivendo aquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus nos ensina. Aqui, ele passa um manual de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos seguir, de como nós devemos agir para, de fato, viver em um mundo harmonioso. O que tem faltado hoje é as pessoas desejarem mais serem imitadores de Cristo, serem imitadores de todas aquelas atitudes que a gente sabe que agradam o coração de Deus. Hoje o que prevalece é a pressa, é a agilidade, é o querer fazer e acontecer. E muitas vezes a gente esquece que nas pequenas coisas, através de nós, Deus muda o cenário ao nosso redor. Deus muda as coisas que acontecem à nossa volta. Mais à frente, nessa mesma meditação, diz o seguinte: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, com toda sabedoria ensinai, e admoestai-vos uns aos outros, e em ação de graças a Deus, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui nos ensina e nos pede que a palavra de Deus habite em nós, porque esse é o princípio de toda a bondade que habita no homem. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o nosso coração e a nossa humanidade se moldará também às verdades do Evangelho, às verdades da palavra. E assim, consequentemente, a gente consegue mudar não só a nossa vida, não só a vida da pessoa que está ao nosso lado, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar o mundo. Sem pressa, sem ganância, mas com o desejo, com a ambição de fazer acontecer a mudança no mundo verdadeiramente, através da verdade que é Deus. Então é isso, gente. Deus abençoe um final de ano cheio de paz, cheio de presença de Deus e de verdadeiro significado. Querido irmão, querida irmã, eu sei que esse final de ano está sendo difícil para muita gente, não apenas pela situação econômica do país decorrente da pandemia, mas pela própria pandemia, que adoeceu e ceifou muitas vidas. No entanto, o final de um ano com Deus, um final de um ano cheio de fé, é um final de ano marcado, caracterizado pela esperança. Não podemos perder jamais a esperança. Diz um provérbio popular que a esperança é a última que morre. Eu discordo. Eu contrario este provérbio dizendo que a esperança não morre nunca. Morrem as pessoas. A esperança continua em outras pessoas. E o que mais nós podemos esperar para o próximo ano é um ano de paz, um ano com Deus, um ano que as dificuldades sejam superadas pela nossa fé. Por isso, tenha esperança. Não perca jamais a sua fé e a sua esperança, porque ela não morre. Se desespera quem cansa de esperar. Se desespera quem não sabe ter esperança na sua vida. Que Deus derrame abundantemente na sua vida, da sua família, de toda a sua casa, as bênçãos de saúde, paz e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, de todo o coração, e até o próximo programa De Todo o Coração.